Boa noite a todos. Primeiro, eu só queria me apresentar. Meu nome é Ana Paula Firmato. Eu fui convidada pelo professor Cícero para falar um pouco sobre essa personalidade, a Cristina Vaza, ou Rainha Cristina. Eu vi que vocês aí já viram algum material sobre ela. Queria primeiro perguntar para vocês, pelo chat, se alguém está tendo algum problema, o som, estão me ouvindo direito, está tudo ok? Né? Então, assim, se tiver tudo ok, vamos continuar, tá? Ótimo, estou vendo aqui o pessoal falando no chat. Bom, primeiramente, a gente vai começando a falar um pouco sobre a Cristina, falar sobre a questão da biografia dela, alguns aspectos da cronologia, vou falar um pouco sobre a personalidade dela e tudo mais, mas acho que antes seria interessante eu explicar para vocês o motivo pelo qual eu me interessei, né? Na verdade, foi algo assim que eu tenho estudado essa personalidade já tem bastante tempo, já tem mais de que uns 13, 14 anos. Fui começando a estudar lá atrás, quando eu ainda morava no Brasil, eu passei bastante tempo morando fora, e eu comecei a juntar material sobre a Cristina ao longo desse período. Então, eu sempre me intriguei, assim, eu fiquei sempre intrigada por essa personalidade, que vocês vão ver que existem bastante sutilezas sobre essa personalidade. Eu sempre achei bem interessante o fato dela ter feito tudo isso como uma pessoa do sexo feminino, né, uma mulher, e ao mesmo tempo numa época bem conturbada na Europa. E outra coisa também que depois, logo, assim, muito tempo depois de eu ter estudado e começado a juntar as pontas, um pouco da relação da cronologia dela, né, ela como uma ex-rainha sueca do século XVII, com outra personalidade que eu também estudava e que tem a relação cronológica quase perfeita. Né, o ano da morte da Cristina, se não, agora não me engano, não estou lembrando exatamente a data, mas assim, é um ano de diferença entre o nascimento do Emanuel Swedenborg, que é uma grande figura sueca também, que a gente aqui na Conscienciologia estuda bastante, e que teve toda essa sincronicidade, né? Dele nascer um ano após, praticamente, após a morte dela, na Suécia. Então, eu acho que isso tem um pouco de relação, eu ainda não consigo entender o que dessas duas personalidades, essas duas consciências, né? Então, isso também é bastante interessante para mim. Vamos começar, então, falando sobre a apresentação, e eu queria também pedir para vocês ficarem bastante à vontade para interagir, né? Nós temos uma turma bem enxuta, vocês aí são craques em biografias, eu, na verdade, essa é a segunda biografia que eu estudo, né? A primeira que eu comecei a estudar, na verdade, é a do Swedenborg, então eu comecei a ficar especializado nos suecos, né? Então, assim, eu gostaria de deixar vocês bem à vontade para perguntar e eu vou responder na medida que vocês vão falando. Eu estou vendo aqui que a Luana, de Florianópolis, está me perguntando onde que eu morei. Eu morei em Nova York, morei 8 anos em Nova York, voltei de Nova York em 2004, quando eu e meu duplista nos mudamos para Foz do Iguaçu, né? Então, essa é a questão. Mas antes de Nova York, eu morei 1 ano e meio na Alemanha também, como intercambista e depois como estagiária de engenharia. Bom, então vamos começar agora a falar sobre a Cristina. Eu fiz questão de colocar aqui no título o nome dela, né, um nome de uma pessoa comum, porque eu acho que isso era uma coisa que para ela era muito importante, né, não como a Rainha Cristina, né, como a gente hoje, por exemplo, quando a gente fala da Rainha Elizabeth, a gente quase nunca imagina falar do nome Elizabeth sem o título Rainha antes, né, então eu fiz isso de caso pensado, para a gente enxergar essa consciência, primeiramente, como uma consim na época, né? A Cristina Vaz era uma consim lá no século XVII e que passou um período como rainha, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria, deixa eu ver se eu consigo passar o slide.
Agora sim, parece. Bom, primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é sobre... Eu coloquei aqui mitos e verdades. Eu coloquei várias fotos, né, e fotografias, no caso aqui da Greta Garbo no filme, né, aqui no canto, para vocês, deve ser no canto direito, inferior direito, e os outros quadros, né, as pinturas mostrando a rainha Cristina, ou a Cristina Vaz, em várias épocas da vida dela. Eu chamei esse slide de mitos e verdades porque eu acho que isso não se aplica não só ao estudo da Cristina, mas em toda a biografia, né, que vocês também já devem ter falado sobre isso no curso. Eu acho que é muito importante a gente saber sempre assim separar o joio do trigo quando a gente estuda uma personalidade. E a Cristina, a gente fica imaginando, por exemplo, hoje, né, a gente vê, agora nós estamos vendo aí nas notícias que o herdeiro do trono inglês está para nascer, né? E você vê aquela quantidade de especulações e notícias, sites, tem site dedicado só à roupa que a princesa usa e tudo mais. Então, assim, isso faz parte da natureza humana, né? Eu acho que faz parte da natureza humana hoje, né? Esse culto pela celebridade, a questão de mistificar as personalidades, né? E a realidade em si, né? E eu acho que isso se reflete hoje muito fortemente. Hoje a gente tem todos os meios de comunicação rápidos, temos as redes sociais, hoje em dia a televisão até já está ultrapassado. Então, e eu acho que isso não mudou muito em relação ao século XVII, na época da Cristina. Então, assim, não tinha-se muito o que falar naquela época também, né? A gente está falando de um universo muito menor, né? O mundo na Europa era praticamente a Europa, se falava um pouco de uma maneira bem exótica dos outros continentes, né? O continente americano foi descoberto no século anterior, era aquela coisa altamente exótica e diferente, seria a mesma coisa hoje da gente falar de outro planeta, talvez, descoberta de vida em Marte, por exemplo. Então, assim, realmente, a gente poderia... por isso que é importante entender que muitas das coisas que se falava sobre a Cristina, eu acho, né, depois de estar estudando muito sobre ela, eu acho que muita coisa era irreal, né? Era um pouco de endeusamento, de mistificação, ou ao mesmo tempo fofoca mesmo, que se fala, e num ambiente em que se não tinha muita internet, muita informação não poderia ser confirmada de maneira muito rápida, as coisas assim foram, né, quem conta um conto aumenta um ponto, e aí a coisa foi ficando muito deturpada. Então eu acho que assim, até se você estuda, por exemplo, se você lê uma biografia da Cristina do início do século passado, que existe biografia, por exemplo, de 1935 da Cristina, para uma biografia recente, que tem uma biografia agora de 2004, que é muito boa, a gente vai falar um pouco também sobre essas questões das fontes de estudo sobre a Rainha Cristina, vocês vão ver que até o que a gente chama do Zeitgeist, né, a maneira como a época em que o livro foi escrito influencia a informação, né, e deturpa essa informação. Então é importante a gente ter uma visão muito assim isenta quando a gente tenta estudar uma personalidade e tenta entender um pouco do contexto histórico, da questão política, questão religiosa, o que eram os valores da época, e tudo isso, para a gente poder entender e destrinchar um pouco a personalidade, né? Então, acho que isso é bastante relevante a gente levar isso em consideração, né? E a Cristina teve bastante conceitos errados. Até, por exemplo, eu vejo algumas pessoas aqui no fórum de discussão do curso, colocaram algumas perguntas, fizeram alguns questionamentos, alguns comentários sobre o filme, né, coisas que aconteceram no filme, né, Cristina, e tudo mais. Agora eu vou só interromper um pouco, que a Vilma está me perguntando por que Cristina Vaza, né? A Cristina Vaza era o sobrenome dela,
né? Vasa é a dinastia sueca em que ela fazia parte, né? Eu vou falar um pouco sobre essa questão. Tá? Então, assim, o filme da Greta Garbo, que tem aqui a fotinha aqui da Greta Garbo, né, se mostrando como uma rainha, né, altiva, bonitona e tudo mais, é bem diferente da realidade, né? A Cristina, na verdade, era uma pessoa, era uma mulher, lógico, mas ela era uma mulher muito, assim, masculinizada até certo ponto. Ela não ligava muito para a aparência, aliás, ela não ligava muito para essa questão de título. Ela tinha outros interesses, que a gente vai ver mais tarde. Né? Na verdade, o filme tem algumas coisas interessantes, por exemplo, aquela questão dela gostar de estudar, dela acordar cedo para estudar, dela ser bem assim motivada para isso, vestir aquelas calças, andar aquele andar dela, aquilo eu acho que mostra bastante um pouco da personalidade da Cristina, mas no caso daquele romance que se mostra lá com o Antônio o espanhol, aquilo é totalmente ficção, aquilo ali não é verdade de maneira nenhuma. Existiram aquelas personalidades, quer dizer, o diplomata francês, o Chanut, né, o Pierre Chanut, que era o diplomata da corte do Richelieu e depois do Mazarin, da época do rei Luís XIV, né, que era o rei Sol, né, esse diplomata Chanut tinha uma amizade muito grande com a Cristina, quer dizer, a Cristina era bem próxima a ele, mas, e aquela questão do Antônio não existiu, né. Na verdade, o Antônio existiu como um enviado da corte espanhola para a Suécia, mas não houve mesmo nenhum tipo de relação amorosa aí entre essas duas consciências, tá? Até que a gente saiba, né? Mas parece, pelas biografias que eu já li, que isso realmente é totalmente ficção. Né? Então, você até ainda entrar em Google, por exemplo, a questão do filme, você vai ver que tem várias críticas ao filme, que o filme endeusou a Cristina e colocou uma questão hollywoodiana aí de amor, de final, de questão da mulher e tudo que foi bem, bem real, tá? Não foi muito bem por aí. Vamos ver com a cronologia que eu vou mostrar para vocês, se vocês começam a ter uma ideia um pouco mais próxima do que assim, eu acho, depois do meu estudo, o que vocês acham da personalidade Cristina, tá? Bom, então vamos falar um pouco sobre o início aqui, de como que foi a infância da Cristina, principalmente no início da vida dela na Suécia, né? Essa fotografia que está mostrando aqui desse castelo é o castelo Treconor, chamado Treconor, existe até hoje, apesar de ter passado por vários incêndios e tudo mais, está até diferente do que está mostrando na fotografia hoje. Esse castelo foi o local do nascimento da Cristina. Tá? Ela nasceu em 1626. Tá? Outra coisa interessante que eu queria abrir como parênteses é que eu fiz essa relação mais tarde, é que essa época, né, o professor Valdo comenta que foi o início, né, dos cursos intermissivos. Né, e a Cristina, como consim, ela estava aqui no intrafísico, passando por essa série X. Né, eu achei bem interessante essa relação com os cursos intermissivos, eu acho que ela tem bastante relação com os cursos também. Né? Então, assim, ela nasceu no dia 18 de dezembro de 1626, em Estocolmo, né, na época capital, ainda é capital da Suécia, né, e ela teve como pais o rei da Suécia, que é o Gustavo Adolfo Vasa, né, da dinastia Vasa, a dinastia que estava até recentemente estabelecida na Suécia. E a mãe dela, a rainha da Suécia, era a Maria Eleonora, que é da família de Hohenzollern, era uma família alemã, de Brandemburgo. Brandemburgo, quer dizer, na verdade, é a região que hoje mais ou menos corresponde à cidade de Berlim, na Alemanha. Né? Então, assim, traduzindo para o português, claro, hoje, né, ela tinha uma mãe alemã, um pai sueco. Né? Foi um casamento arranjado, né, dos dois. O reino da Suécia era um reino protestante, né, isso é muito importante,
Isso é bem importante de entender todo esse contexto religioso da época, né? Então, a Suécia era luterana, que era uma linha do protestantismo, e a família da Maria Leonora, que fazia parte dessa dinastia, que era uma dinastia também da realeza europeia, que era a Hohenzollern, que existe até hoje, inclusive membros dessa família presentes, que são considerados membros da realeza europeia até hoje, né? Ela era também de família protestante, de viés calvinista, né? Então, era muito importante que os reinos se juntassem, né? E, então, existia um grande interesse político para haver esse casamento. Mas, ao mesmo tempo que havia toda essa questão do casamento arranjado e do interesse político e toda essa, vamos dizer assim, essa estratégia por trás do casamento entre os dois, o que se coloca aí nas biografias é que a Maria Leonora nutria grande amor pelo Gustavo Adolfo, e era um casamento assim que ela, na verdade, idolatrava o marido, né? E aí o que acontece? Lógico, quando eles casaram, antes aí do nascimento da Cristina, houve grande pressão para que ela tivesse um herdeiro, né? E antes da Cristina nascer, houveram duas tentativas, né? A primeira tentativa, vamos dizer assim, de se gerar um herdeiro para o reino sueco, para o trono sueco, foi um aborto, né, de uma menina, na verdade. E depois, um ano depois, houve um nascimento de uma menina, e essa menina, ela nasceu e não viveu muito tempo, viveu parece que 4 dias somente. Então, a rainha, a Maria Leonora, já estava passando por um certo estresse, uma grande pressão, não só do rei, mas de todo o povo sueco, para que ela gerasse um herdeiro. Parece que no dia 18 de dezembro de 1626, quando a Cristina nasceu, tinha um certo mapa astral da Cristina, tinham assim, altas especulações que um grande monarca ia nascer, e que todo mundo estava esperando que ia ser um homem, que ia nascer um rei, né, que seria o ideal, né, para a manutenção do reino. Então, todo mundo tinha aquela antecipação em relação ao nascimento da Cristina. Né, a Cristina parece que, diz a lenda, né, que eu vi isso em várias biografias, a mesma coisa, que a Cristina nasceu muito cabeluda, nasceu bem com muito cabelo, e ela tinha uma voz muito grossa, ela chorava, né, e o choro dela era um choro com uma voz muito grossa. E aí as mulheres que estavam ajudando a Maria Leonora a ter o parto, né, as parteiras, elas quando pegaram a Cristina, elas, assim, por causa também, deve ser da pressão, todo momento e tudo, acharam que ela fosse um homem, né, um menino, não uma menina. E avisaram para o rei, né, nasceu um menino, nasceu o rei da Suécia. E aí o rei ficou super feliz e pegou a Cristina nos braços. E alguns minutos depois que eles repararam direito e viram que não era menino, era uma menina. Né? E o rei achou isso muito engraçado, na verdade. Né? O Gustavo, ele via isso como uma coisa positiva. Falou assim, olha, vai ser uma pessoa muito inteligente, porque ela enganou todo mundo com esse truque. E, na verdade, o que aconteceu a partir daí é que o Gustavo Adolfo tratava a Cristina, apesar dela ser do sexo feminino, como menino. Não como botando roupinha de homem e tudo mais, mas, na verdade, ele fez questão que ela fosse educada e que ela tivesse todo o acesso que um rei, né, que um herdeiro, que um menino tivesse. Né? Então, isso é muito importante. O relacionamento dela, apesar de curto, né, com o pai, foi um relacionamento, assim, até o que eu possa ver, um relacionamento muito positivo e de bastante admiração. Né? O contrário acontecia com a relação dela com a mãe. A mãe, ela já não era uma pessoa muito estável emocionalmente. Ela tinha bastante problema psicológico, assim, ela dava surtos mesmo, ficava trancada dentro do castelo, dos aposentos dela, por dias, semanas. Ela era bem, assim, problemática, vamos dizer assim. E ela não aceitou a Cristina como mulher, né, como uma menina. Ela ficou muito desapontada pelo fato de ela ter nascido mulher.
E ela, assim, destratava a Cristina. Achou a Cristina feia, achou ela desmerecedora do título de herdeira. Né? E a Cristina e ela sempre tiveram muitos problemas, né, entre mãe e filha. Né? Então, o que acontece? Aos 4 anos de idade, quando a Cristina tinha 4 anos de idade, o pai dela resolveu ir à batalha. Né? O que estava acontecendo nessa época? A gente vai falar, até tem um slide sobre isso. A gente estava num momento bem importante na Europa, e assim, até bem triste, que é o período da Guerra dos 30 Anos. É uma guerra que aconteceu e praticamente devastou toda a Europa entre 1618 e acabou só em 1648, é uma guerra que chama Guerra dos 30 Anos. Tá? Essa guerra, por muitos, né, as pessoas que estudam o processo de história da Europa enxergam a Guerra dos 30 Anos como a pior guerra. A guerra mais, assim, relativamente falando, em relação à época, foi uma das guerras mais devastadoras da Europa. Tá? Só para você ter uma ideia, foi uma guerra em que a população alemã foi dizimada em 40%, quer dizer, quase metade da população, que na época era alemã, que na época também eram vários principados, foi dizimada por fome ou por guerra. E aí o rei, pela causa da contra-reforma, a causa protestante, também por causa de motivos de domínio da região do Báltico, ele foi à guerra, foi à Alemanha, na região da Alemanha, na Saxônia, e ele morre numa batalha, em 32, né, morre na Batalha de Lutzen, e com isso, antes dele ir para a batalha, ele já tinha organizado todo o processo de sucessão do trono, e ele fez questão de colocar especificamente que ele queria que a Cristina fosse a herdeira do trono, e ela seria coroada rei da Suécia, não rainha, apesar de ser uma menina. Né? E com isso, com a morte do pai, ela vira a rainha ou rei, né, como vocês queiram colocar, da Suécia, e ela é cercada por tutores, educada de todas as frentes que você possa imaginar. Né? Ela tinha 2 influências grandes, uma influência de um professor teólogo dela, que era o Mathieu, Johannes Mathieu, que era um teólogo, que era até um pouco mais, vamos dizer assim, mais light, né, menos linha dura do luteranismo, né, do processo luterano, e ele tinha o primeiro-ministro da Suécia, que é o Axel Oxenstierna. A gente tem uma fotinha dele aqui na frente. O Oxenstierna era bem presente na vida da Cristina, e ele, na verdade, durante o período que ela era criança, que realmente, efetivamente, governava a Suécia. Tá? Quando ela tinha 16 anos, houve grande comoção, não só do povo sueco, mas do conselho. Na época, a Suécia tinha uma espécie de um conselho de representantes, né, como se fosse uma câmara, e essa câmara tinha representantes do povo, representantes da nobreza e tudo mais, e essa Câmara fez uma pressão grande quando ela tinha 16 anos para ela já assumir efetivamente como rainha. E ela não quis, ela não se sentia preparada para aquilo. Ela só se tornou realmente a rainha, né, o rei, quando, aqui em 1644, quando ela fez 18 anos. Aquela época, ela era vista como um grande potencial, todo o povo da Europa falava sobre ela era chamada a Minerva do Norte, pela grande capacidade intelectual que ela tinha, o interesse pelos estudos e tudo mais. Né? Então, isso assim, ela tinha essa aura em torno dela de ser uma intelectual, de ser inteligente, de ser virtuosa e tudo mais. E, logicamente, com isso, virando rainha, o rei, existia uma fila de pretendentes para que ela casasse e, né, perpetuasse a dinastia Vasa, né, que é uma dinastia até certo ponto recente, porque a Suécia tinha passado antes do Gustavo Adolfo por uma guerra civil. Então, assim, havia uma pressão enorme do país, como povo sueco, para consolidar
a questão do país. Então, era necessário que a rainha casasse e tivesse herdeiros, né? Então, a pressão em cima da Cristina foi muito grande. E isso incomodava ela enormemente. Ela não queria casar, não queria ter filhos. Ela, naquela época, ela começou a se sentir muito tolhida, né? Em paralelo a isso, ela estava exercendo as funções dela como monarca, né? E eu chamo a atenção aqui em 1648, que ela foi uma figura muito importante na assinatura do Tratado de Paz, que é o final da Guerra dos 30 Anos, né? Isso até mostra no filme que vocês assistiram, que ela fala de uma maneira muito veemente no filme, que ela quer paz e tudo mais. E é interessante falar que todo mundo, todos os conselheiros dela, os primos dela, o primeiro-ministro, estavam contra ela, não queriam a paz, queriam que a guerra se perpetuasse, que a Suécia não conseguiu o que ela queria, né, o que ela pretendia na guerra, e que a guerra tinha que continuar. E ela bateu o pé e ela foi muito forte em relação a isso, e ela fez questão de assinar essa paz, que é o Tratado de Westfália, né? Isso foi feito na Alemanha, em Osnabrück, né? O Tratado de Westfália foi interessante que, assim, o próprio primeiro-ministro Oxenstierna, que era o primeiro-ministro da Suécia, mandou os representantes dele para Osnabrück, na Alemanha, para fazer essa negociação da paz, e a Cristina não estava nem aí para ele, simplesmente mandou os próprios representantes dela e disse tudo que o Oxenstierna pediu. Então, ela, na verdade, passou por cima do primeiro-ministro na cara dura, não está nem aí. Isso é uma coisa bem típica dela. Né? Outra coisa interessante é que vocês tiveram aí a aula sobre o René Descartes. Ela foi aluna, né, por um período muito curto do René Descartes na Suécia. Né? Isso foi interessante porque, assim, durante esta amizade que até mostra no filme do Pierre Chanou com a Cristina, que, né, o Chanou era o diplomata, era o embaixador francês na corte sueca, através desse relacionamento, o Chanou intercedeu e convidou o Descartes para comparecer à corte sueca para poder dar aulas de filosofia, debater filosofia com a rainha Cristina, né? A Cristina ficou altamente animada com isso, ficou achando o máximo e fez de tudo para que ele viesse, né? Como vocês devem lembrar da biografia do Descartes, Descartes era um boêmio, dormia até meio-dia todo dia, tinha outros tipos de estilo de vida, e a Cristina acordava às 5 horas da manhã para ler, né? Então, uma coisa que aconteceu, ele chegou em outubro de 1649, e a Cristina estava muito, muito ocupada com as coisas de Estado, assuntos de Estado, e só conseguiu receber o Descartes 2 meses depois. E foram só algumas semanas de aula para que ele tivesse um processo de pneumonia, aquele gelo, né? Nós estamos falando em dezembro, né? Invernão lá na Suécia. Então, ele contraiu uma pneumonia e morreu, né? Então, assim, uma tragédia, e todo mundo até fala que a Cristina é culpada pela morte do Descartes, né? Mas, né, foi uma fatalidade, né, que aconteceu. É importante falar que a coroação ocorreu só né, a coroação assim, oficial mesmo, dela como rei, né? O título dela, importante falar, não era de rainha, era de rei da Suécia, e essa coroação só aconteceu em 1650, porque durante esse período, e deve ser por isso que ela estava tão ocupada, existia uma guerra com a Dinamarca, que era o país vizinho, e era um constante, vamos dizer, inimigo da Suécia. E ela tinha que resolver o processo com a Suécia, inclusive resolveu a situação, houve a troca de tratado, com troca de território e tudo mais, inclusive essa situação da Suécia, da relação Suécia-Dinamarca, se mantém até hoje. Então, assim, a Cristina foi também responsável por consolidar e pacificar essa relação aí do vizinho dinamarquês, né? E, então, por causa dessa
questão aí de política externa, ela não pode ser devidamente coroada, né? A coroação aconteceu só devidamente em 1650, com muito pompa e circunstância, aquelas coisas de monarquia aí que vocês devem imaginar, né? Aí o que acontece? Essa contínua pressão que ela tinha sobre para se casar, para ter filho e tudo mais, foi foi causando um certo efeito nela, até fisicamente. Ela teve eu coloco aqui como surto, mas na verdade ela teve um episódio de pressão alta, teve problema de saúde, multissintomático, que fez com que ela chamasse vários médicos da Europa para poder resolver a situação dela, e inclusive um dos médicos que vieram, que foi um dos médicos que chegou a ver a Cristina na época, foi o Bordelot, um médico francês, que dizem que foi o primeiro, vamos dizer assim, realmente amor, né, um romance, um namorico, não sei, da Cristina. Né? E esse Bordelot, ele intermediava, importante falar na época, a vinda de vários jesuítas que chegavam na Suécia com identidade falsa, escondidos, porque eles, né, católicos não podiam entrar num reino protestante, né? Então ela queria, esse Bordelot deu essa dica e influenciou a Cristina nesse ponto. E também uma outra coisa que esse Bordelot influenciou bastante a Cristina tinha um jeito muito assim estoico de ser, muito rígido, muito nórdico, né, até certo ponto, muito assim disciplinada, e ela não tinha muito espaço para relaxar, para curtir a vida e tudo mais. E o bom francês, né, ensinou ela um pouco a tomar um bom vinho, a comer bem, para aproveitar um pouco a natureza e tudo. Então, parece assim, que houve uma mudança um pouco no jeito dela ficar um pouco mais relaxada, dela ficar mais assim, querendo aproveitar um pouco a vida melhor, depois da influência do Bordelot. E o Bordelot também, né, igual eu falei, ajudou o acesso da Cristina à religião católica, né, através dessa vinda desses jesuítas disfarçados. A Cristina conseguiu conversar e discutir assuntos religiosos com esses jesuítas, padres jesuítas, né. Todo esse problema dessa pressão, né, não se sabe exatamente o motivo pelo qual ela abdicou do trono, mas ela já 2 anos antes, em 52, já começou a programar a saída dela como monarca. Ela não queria continuar como rainha, como a chefe de Estado da Suécia. E pelo fato dela não ter, né, ela não casou, não tinha casado ainda, e ela, na verdade, ela oficialmente mostrou essa vontade dela para o povo dela, ela falou que não iria casar e não iria ter filho, deixou isso muito claro. Ela nomeou o primo dela é esse primeiro aqui de faixa azul em cima, de bigodinho, o Carlos X, né, como o herdeiro do trono sueco. Isso foi feito até antes dela abdicar. E em 1654 ela efetivamente abdicou, e isso foi, né, obviamente, contra a vontade de todos, né, e ela realmente fez o que ela queria e abdicou. A gente pode depois discutir o motivo da abdicação dela, que eu acho que pode ser multimotivos, né, pode ser um motivo religioso, um motivo até de orientação sexual, que a gente vai falar um pouco sobre isso também, né, que existia um certo boato que ela era bissexual ou até homossexual também, né? E então, quer dizer, na minha opinião, eu acho que também é uma combinação dos fatores, mas eu acho também que ela estava se sentindo muito tolhida com aquele ambiente protestante, nórdico, frio. Eu estou vendo aqui a Vilma perguntar, então não teve Antônio? Não, Antônio existiu, né, como diplomata espanhol, mas ele não teve nenhum tipo de relacionamento amoroso com a Cristina. Aquilo ali é pura ficção do filme. 100% ficção, tá, Vilma? Bom, então, assim, ela saiu da Suécia em 54, logo após a abdicação, e em 55 ela se converteu
oficialmente ao catolicismo na cidade de Innsbruck, na Áustria. Foi assim um motivo de grande negociação com o Vaticano. Imagina naquela época, isso nunca aconteceu, e eu acho que nunca aconteceu na história, né, que a gente conhece desse planeta, em que um monarca abdica do trono. Isso é a primeira coisa, né, em favor de um processo religioso. Então, você imagina, numa época em que o catolicismo estava em declínio, o Vaticano quis usar essa situação da monarca que abdica em nome da religião, né? Quiseram fazer esse marketing para aumentar o poder, né, da religião católica. Então, assim, houve muita negociação e muitas articulações para essa conversão da Cristina. Foi feita com pompa e circunstância na catedral em Innsbruck. E aí a chegada dela em Roma foi feita também com todo o simbolismo. Ela chegou a cavalo, uma procissão, parece que tinha mais de 250 pessoas que faziam parte da entourage dela, né, do grupo dela, e assim, o Papa, que é esse sujeito aqui da foto de vestes vermelhas, né, que é o Papa Alexandre, peraí, que eu não sei, eu acho que é Alexandre VII, se não me engano. Isso, Alexandre VII. O Alexandre VII acolheu a Cristina de braços abertos. Inclusive, falando aqui dessas 3 fotos aqui, né, a primeira é o primo dela, que tomou posse do trono da Suécia. Inclusive, quando ele tomou posse com ela abdicando, na cerimônia, ele, de novo, pediu para ela, né, pediu a mão dela em casamento, para que ela se mantivesse, ela não quis saber e tudo mais, né. Esse senhor aqui de barba, de cavanhaque do meio, é o Oxitierna, que é o primeiro-ministro, que continua como primeiro-ministro no governo do Carlos X, né, e o terceiro é o Papa Alexandre VII. Aí ela chegou em Roma, né, com o protetor, né, toda a proteção do Papa, do Vaticano. Apesar de que no início toda a fofoca sobre a sexualidade dela, sobre as coisas que ela fez durante esse período, quando ela saiu da Suécia, o que ela deve ter aprontado, ela era excêntrica, rebelde, o que ela estava fazendo. Então, assim, houve toda uma articulação de Roma para que fizesse essa visão dela como o símbolo do reforço ao catolicismo no mundo europeu, né? É interessante falar que quando ela estabeleceu residência em Roma, ela foi uma das fundadoras dessa academia, que chama Academia de Arcádia. Essa Academia de Arcádia existe até hoje. É uma academia focada nas artes, principalmente na literatura. E ela teve grande influência nessa academia. A gente vai falar um pouco disso mais na frente. Então, seguindo em frente aqui, peraí que não está indo. Peraí, deixa eu tentar. Aí. Passar para frente, durante o período, então, que ela virou ex-rainha, né? E ela se estabeleceu como uma católica convertida em Roma, né? Sobre a proteção do Papa. Então, essa é uma outra Cristina que vocês não viram no filme. Tá? Inclusive tem um outro filme que a gente vai falar aí no final, que eu recomendo muito vocês assistirem, que mostra um pouco sobre essa segunda fase da Cristina, né? Pontos importantes aí durante essa fase dela, que é a fase italiana, vamos dizer assim, que eu acho que foi a fase mais frutífera dela e mais importante da vida dela. Primeiro, essas viagens que ela fez à França, né? O rei francês, o Luís XIV, o Rei Sol, né, que é símbolo do absolutismo monárquico, se interessou muito pela história da Cristina. Ela era vista como essa figura exótica, né, no mundo europeu, uma celebridade, né, hoje, e ele convidou a Cristina a ir à França e fazer parte da corte, e ela passou um bom período lá,
né, com a equipe dela e tudo mais, né. E, inclusive, na época, o primeiro-ministro da França era o Mazarino, né, o Mazarin, que substituiu o Richelieu, né, e o Mazarin, ele usou a Cristina até certo ponto, e aí até usou a vaidade dela, que ela ainda tinha bastante, para tentar retomar o trono de Nápoles para né, aquele grupo, né, da dinastia do Bourbon, que era a dinastia do rei Luís XIV. E usou a Cristina como meio com bode expiatório. E essa tentativa de tomada do trono de Nápoles deu tudo errado. Ela saiu assim meio como enfraquecida da situação, foi bem negativo para ela. E um outro episódio que também desgastou muito a imagem dela foi o assassinato de um conde, de um nobre italiano, que era o Monaldeschi, que diziam as más línguas na época que era o amante dela. O que acontece? Parecia que ele estava usando a proximidade com a Cristina para fazer fofoca, começou a escrever cartas sobre a intimidade dela, e parece que ela conseguiu interceptar algumas dessas cartas e percebeu que ele estava traindo a confiança dela. E ela, depois dessa derrota aí com a tentativa da tomada do trono de Nápoles, ela estava se sentindo assim ferida e tudo assim, isso eu imagino, né? E daí acabou que ela tomou uma decisão muito pouco acertada, né, que foi solicitar que ele fosse assassinado. E isso foi durante a estadia dela na corte francesa. Ela estava hospedada no Palácio Fontainebleau, que é o palácio que pode visitar hoje, é um palácio que era o palácio de caça do rei francês, e ela mandou assassinar o Monaldeschi lá dentro dos recintos do palácio. É que ele pegou muito mal para ela. O rei ficou sem saber o que fazia com ela, ela virou uma situação assim meio complicada, né? E aí ela ficou sem espaço, ela teve que voltar. Com isso também, o Papa, com todo esse episódio do assassinato, o Papa Alexandre VII começou a ficar meio assim, com o pé atrás com ela, né? Ela foi até chamada na época de viking nórdica, de bárbara e tudo mais, e ela teve que pedir desculpa oficialmente para o Papa, e tudo isso foi feito com o intermédio de um grande amigo dela, que foi o Azulino. Estou colocando aqui até embaixo. O Azulino, inclusive, é essa primeira figura aí, essa cardeal, né, o primeiro da esquerda para a direita, o que está com a roupa vermelha e o cabelo mais comprido, preto, né? Esse é o cardeal Azulino, que era o secretário de Estado do Vaticano, era bastante poderoso dentro do Vaticano, e ele tinha uma amizade, os dois nutriam uma amizade muito forte. E foi o Azulino que intercedeu junto ao Papa, na época, para que ela fosse reacolhida, né, em Roma. Inclusive, ela já estava totalmente quebrada financeiramente, não tinha dinheiro, e aí acabou que ela teve que praticamente viver de favor, né, do Vaticano, né? Ela recebia uma pensão, né, do Vaticano, e a casa, o Palácio Riario, né, que ela se mudou em 1659, viveu lá até a morte dela, ela vivia de favor, na verdade, né, que era um palácio que foi cedido a ela pelo Papa, né. Um ano após ela mudar para o Palácio Riario, em Roma, que hoje chama-se Corsini, se não me engano, e é possível visitar esse palácio, inclusive tem lá, vocês podem visitar o aposento da rainha Cristina na época, e tudo mais, que parece que foi mantido de acordo com a época. Houve a morte do sucessor, né, sueco, do rei sueco, o Carlos X. E eu acho que ela estava meio arrependida de ter abdicado, ela voltou para a Suécia e tentou retomar o trono. Só que ela foi muito mal recebida na Suécia. Ninguém quis saber dela, ninguém quis dar dinheiro para ela, também
foi lá solicitar a pensão dela, disse que o dinheiro que ela tinha acertado quando ela saiu do trono foi todo, eles não tinham cumprido o que prometeram para ela, e tudo, mas foi muito mal sucedido. Então, assim, ela teve esse período meio conturbado, mas depois que ela resolveu realmente sentar o pé e se consolidar em Roma, ela teve uma vida bastante produtiva e bastante, assim, pacífica e como é que eu falo, assim, estável, né? Coloca até aí no slide 1668 em diante, tá? Durante esse período, ela nutria amizades muito importantes. Eu já comentei sobre a amizade com o cardeal Azulino, que perdurou durante toda a vida dela. Inclusive, ele foi o herdeiro dela. E por causa de toda essa amizade, obviamente, existiam grandes especulações sobre algum relacionamento amoroso do cardeal Azulino e a Cristina. Eu acho que tinha, isso é a minha hipótese, mas não sei, né? Mas, inclusive, no filme que chama A Abdicação de uma... eu não sei o título em português, mas está no slide, a gente vai passar. Em inglês chama The Abdication, que é o título original do filme, que é um filme mais novo do que o filme da Greta Garbo, um filme de 74, que mostra essa parte do relacionamento da Cristina com o Azulino. Né? Eles eram muito próximos mesmo. Então, assim, só para você ter uma ideia, o Azulino morreu, acho que um dia após a morte da Cristina. E quando ela morreu, ela deixou no testamento todos os bens dela para ele e deixou algumas solicitações, que tudo que fosse carta dela fosse queimado, tudo que fosse coisa particular dela fosse queimado, e que ela não queria um funeral pomposo, nem nada, queria uma coisa muito, um funeral super simples, ela queria uma lápide super simples, não queria que colocasse nada na lápide e tudo mais, não foi nada que aconteceu, né? Eu vou falar um pouco disso mais tarde. O Antônio Vieira, muito importante a amizade da Cristina, que Antônio Vieira vocês já devem conhecer, né? É a história do Brasil, né? Também pelos sermões de Antônio Vieira. A Cristina nutria grande admiração pelos sermões do padre Antônio Vieira, e quando ela descobriu que ele foi excomungado em Portugal e foi enviado para o Vaticano para passar 5 anos sobre regime de silêncio, ele não poderia pregar e não poderia falar em público, nada mais, e não poderia escrever nada, tinha que ficar quieto no canto dele por 5 anos, ela, assim, ficou super, assim, feliz pelo fato que ela ia conhecer o ídolo dela, chegou ao Papa e solicitou mesmo, assim, de maneira muito veemente, que ele queria que o padre Antônio Vieira fosse o confessor particular dela. O Papa chegou para ela e falou assim: Cristina, não viaja, né, menos, até porque o padre estava numa situação complicada, né, ele estava cumprindo uma pena, né, de 5 anos de reclusão, né, ele ia ficar recluso no Castelo de Sant'Angelo, né, que existe até hoje, inclusive pode ser visitado. Mas ela, então, pelo menos deixa eu ensinar ele a falar italiano, eu quero um contato com ela. E eles mantiveram uma amizade por muitos anos. E essa amizade foi muito influente na vida da Cristina e também na vida do padre Antônio Vieira. Tem um livro só sobre essa questão da amizade que eu recomendo, se vocês têm interesse, é um livro maravilhoso, porque fala das correspondências entre essas duas figuras, né? O Papa Clemente IX, que é essa terceira figura aí sentada de cavanhaque, aí no trono, esse Papa foi um Papa também que gostava muito de literatura, de artes, de filosofia, e nutria então uma amizade também pela Cristina muito grande. Ele frequentava a casa da Cristina como amigo, eles jantavam várias vezes juntos, conversavam, debatiam ideias sobre religião, sobre política e tudo mais. E, aliás, isso era uma coisa constante na casa dela. Ela nutria toda essa questão da academia de Arcádia, e ela nutria, a casa dela era como se fosse uma universidade aberta. Ela organizava, né, jantares, principalmente para os cardeais, para os artistas da época, para os escultores, e ela
ela fazia debates, tertúlias lá com todo mundo na época, né? Então isso ela gostava muito, ela era muito intelectual, né, para a época. Eu também coloquei aqui em 1686 uma coisa interessante, que ela também nutria uma amizade, uma certa afinidade muito grande com o povo judeu, né? O judeu ajudou muito a Cristina, ela tinha muita relação, desde a época que ela era rainha na Suécia, com os financistas judeus de Hamburgo, muitos deles, inclusive, foram credores, né, banqueiros da Cristina, e foram conselheiros da parte financeira da Cristina, né, em Hamburgo. E ela, inclusive, fez coisas que na época era totalmente impensado. Quando ela ia a Hamburgo, ela ficava hospedada na casa de judeus. E isso, assim, para não-judeus, era algo inconcebível para a época. Era impossível um não-judeu ficar no mesmo teto do que um judeu. E ela, em 1686, ela percebia que o gueto judeu, né, que existia em todas as grandes metrópoles europeias da época, existiam os guetos dos judeus, e ela percebia que existia muita discriminação. E ela declarou por escrito, e ela fez o Papa Clemente assinar com ela essa declaração de proteção aos judeus de Roma, né? Então ela era muito bem recebida pela comunidade judaica da época também. E em 89 ela morreu já com quase 63 anos. Eu já vi 4 versões da morte dela. Ela teve problemas de infecção, outro falou que ela caiu da escada no palácio. Eu não sei realmente a causa mortes dela, mas ela morreu já, assim, para aquela época, né, já viveu bastante, né, e tudo mais. E interessante falar que ela foi enterrada, ela foi a primeira mulher a ser enterrada dentro da Basílica de São Pedro. Eu não sei se hoje ainda existem outras mulheres lá, mas você pode, se vocês forem um dia a Roma, forem dentro do Vaticano e dentro da Catedral da Basílica de São Pedro, vocês podem ver aí o monumento da Cristina, que ela teve grandes homenagens aí, com um funeral bastante pomposo na época, e tudo mais, né? Inclusive, não sei se vocês vão conseguir ver, num dos livros tem a procissão do funeral dela, que mostra, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, a fila dos grandes estadistas e dos cardeais e de todos os membros da sociedade para fazer a despedida da rainha Cristina. Bom, falando um pouco sobre o contexto histórico, né, rapidamente, só para a gente entender, né, o início da vida dela foi muito influenciado pela Guerra dos 30 Anos, e depois também, né, porque a Guerra dos 30 Anos marcou, né, igual eu falei, comentei antes, uma época de muita devastação, muita fome, igual eu falei, assim, teve povos que foram dizimados, quase metade da população dos certos países foram dizimados por fome ou por guerra, teve muita doença, praga e tudo mais, foi uma época muito conturbada, foi uma época também que começou todas aquelas caças às bruxas, né, um momento assim muito obscuro, assim, meio baratrosférico, né, da época europeia. Mas que foi, o final da guerra iniciou essas bases do que a gente chama da autodeterminação nacional. Isso foi até uma herança do Richelieu, né? Ou seja, começou a ter esse conceito da soberania versus o conceito de império que sobrepujava na época. A Igreja Católica entrou em declínio e o feudalismo também entrou em declínio, né? E também com o final da guerra foi a ascensão de certos povos, como a própria França e a dinastia Bourbon, né, o Luís XIV, Luís XV, por aí vai, depois teve o problema da Revolução Francesa, mas essa é outra história, e a ascensão também do Reino Sueco, né. A Suécia se tornou um grande centro comercial, um centro político da época também. Está muito ruim de vocês lerem, mas esse envolvimento da guerra aí mostra todos os países e quem era contra quem, né? Na verdade, assim, se a gente for trocar em miúdos, era uma guerra entre o imperador do Império Romano, né, na época, que era a dinastia do Habsburgo, contra o resto, né, contra os protestantes e contra a dinastia Bourbon francesa.
né? Então, isso, né, foi uma mistura de motivos religiosos e motivos políticos territoriais aí na Europa. Passando para frente, vamos falar um pouco também, então, continuando falando sobre a Cristina, falando sobre um pouco dos traços da personalidade da Cristina. Acho que uma coisa bem interessante, eu acho que é o gosto que ela tinha pelo estudo. Dizia-se que ela estudava de uma maneira muito disciplinada, da infância, adolescência, isso inclusive perdurou até a adultidade dela, uma média de 10 horas diárias. Ela falava todas essas línguas que eu coloquei aí e mais alguma coisa. Ela comunicava-se com o padre Antônio Vieira em português, ela falava português. Então, isso é bem interessante. Ela leu os sermões do padre em português, ela aprendeu português para ler os sermões do padre Antônio Vieira. Né? Então, isso é uma relação, até uma relação dela com o próprio Brasil, já que o padre teve uma atuação grande no Brasil, né, principalmente no Nordeste brasileiro. E foi grande crítico aí do processo colonial brasileiro, da época lá, dessa época aí do século XVII, o processo da escravatura e dos maus tratos e tudo mais, né? Foi por isso que ele sempre arrumava confusão, né? Então, ela era poliglota, né? E ela é interessada por várias coisas, interessada por filosofia, interessada por literatura, dado aí haja vista a criação da Academia de Arcádia, interessada pelas artes, por astronomia, então assim, ela passava horas calculando, por exemplo, a rota de Vênus, ela gostava de estudar astronomia, ela tinha professores e tutores sempre passando esse tipo de informação para ela. Ela tinha um laboratório de alquimia, que ela e o Azulino ficavam sempre enfurnados nesse laboratório, gostavam de trabalhar com isso. Inclusive, é interessante falar que o Azulino fazia parte de vamos dizer assim, de um grupo dentro do Vaticano chamado Squadrone Volante. Vocês podem estudar um pouco sobre essa questão do Squadrone Volante, que era um grupo que tentava influenciar politicamente o Vaticano para que evitasse que os espanhóis, os carolas, né, espanhóis, e que os papas fossem sempre assim, influenciados por essas grandes famílias, né? A família Orsini, por exemplo, que era uma família muito importante em Roma e tudo mais. E também falava-se que a Squadrone Volante era um grupo que estudava questões metafísicas, né? Importante falar que a Cristina sempre foi muito interessada em assuntos, ditos transcendentais, espirituais. E até que quando a gente fala que ela se converteu ao catolicismo, assim, uma conclusão que eu tiro é que ela não era assim virou tão carola, assim, virou tão católica, assim. Eu acho que até foi mais uma desculpa para ela sair fora de toda aquela rigidez protestante lá do norte, mas que ela participava de tudo, mas o que ela gostava mesmo era de ter essa liberdade que ela usufruía, né? Então, assim, eu acho que essa questão da alquimia também fazia parte de todos esses estudos metafísicos que na época tinha essas relações também, né, com a alquimia. Uma coisa interessante que eu chego à conclusão é que ela era uma mulher de ação, ela não era uma mulher teórica. Ela gostava de estudar e tudo, mas ela tinha uma determinação nas ações dela, né, e isso era bem interessante a gente ver pelo histórico dela. E, assim, obviamente, era uma mulher à frente do seu tempo, que era considerada altamente excêntrica, exótica, rebelde, e por isso que era alvo de muitas fofocas, muitas deturpações aí de história, essa questão do lesbianismo, que pode ter sido verdade, mas pode não ter sido. Falava-se que ela nutria grande amizade por uma sueca na época, quando ela ainda era rainha, e pode ser somente uma amizade, mas aí a coisa virava, né, não sei se isso é uma questão também da época, de desmistificar, de também exagerar e colocar aí, né, exagerar nas tintas, né, que comentei no início da apresentação. Um pouco também sobre outras características, continuando, a questão da neofilia, eu acho que isso é uma característica muito importante da Cristina, e ela englobou a questão da persona europeia, né, da verdadeira europeia na época, mas que ela era uma verdadeira europeia do norte, mas também do sul, né? Ela viveu praticamente metade da vida dela na Suécia
e o resto da metade no sul, no Mediterrâneo, né, na Itália, né, no Vaticano. Então, ela teve contato e ela se adaptou bem a essas duas realidades, né. Então, acho que isso é interessante, ela era curiosa, né, o que na época não era muito característica das pessoas, né, a gente sabe que naquela época as pessoas não viajavam muito, não conheciam muitas coisas, não conheciam muita gente, às vezes o círculo de amizade dessas pessoas era muito limitado, e ela conheceu muita gente, né, isso é bem peculiar, né, achei importante a gente ressaltar. De novo, poliglotismo, né, o interesse pelas línguas, parecia que ela era muito boa na questão de falar as línguas, mas ela não era muito boa na gramática, na escrita, né? Até os franceses falavam que ela escrevia super mal francês, mas eu acho que isso fazia parte dessa característica dela, de ser uma pessoa muito prática, de ação. Então ela se sentia muito mais à vontade em falar e comentar, e fazer né, ter o contato com as pessoas dos outros países, de outras culturas, do que propriamente ter um conhecimento da língua tradicional, né. De novo, falando do gosto dos estudos, importante falar, ela, assim, passou uma vida solitária, apesar de todas essas amizades, né, ela não casou, ela não teve filhos, ela vivia, né, com os criados, né, às vezes eram criados com S, às vezes era um criado só, porque às vezes ela passava dificuldades financeiras, ela não foi rica toda a vida dela, ela teve alguns perrengues aí que ela passou, que ela teve que vender, né, acervos, né, quadros e tudo mais para poder sobreviver. Ela não era também muito organizada financeiramente, imagina, ela nunca foi educada para ter controle financeiro, afinal de contas ela era monarca, de repente ela teve que viver de favores, ela tinha que mostrar que ela era soberana, mesmo não sendo mais rainha, então tinha que fazer doações, então assim, ela tinha um problema financeiro com isso, né. É importante falar que também a questão masculinizada, ela realmente tinha ela não se preocupava com a vaidade dela, dizia-se que ela penteava o cabelo 2 vezes por mês, então vocês imaginam, gente, só pentear o cabelo 2 vezes por mês não era fácil. Que beleza que devia ser, dizia que outra coisa que ela tinha uma postura muito ruim, assim, fisicamente, parecia que ela tinha um problema no ombro, ela era torta, né, um ombro era bem mais alto que o outro, isso era, aliás, fruto de uma queda que ela sofreu quando bebê, em que a mãe dela deixou ela cair do berço. Dizem que foi de propósito, porque ela não gostava da Cristina, a mãe dela, e com isso ela teve esse problema aí de andar torta, ela mancava, então assim, ela era assim, obesa, não era uma pessoa muito bonita, né, então era bem masculinizada e não se preocupava muito com as aparências. De novo, a questão dos interesses por assuntos transcendentais, né, acho que isso dominava sempre a Cristina, acho que foi uma coisa até da paragenética dela, porque isso sempre dominou os interesses dela desde criança. Eu coloquei aqui a falta de interesse do poder pelo poder, né, eu acho que ela teve um uso criativo do poder dela, né, ela tinha o poder, né, como monarca, ela era a rainha de uma nação, e ela tinha o poder para determinar a vida dela, e ela usou esse poder para justamente abdicar e sair fora dessa figura de monarca e tudo mais, que aquilo acho que incomodava um pouco ela, apesar de que depois ela se arrependeu e tudo mais. Então existia um certo conflito em relação a isso. Eu acho que ela valorizava muitas amizades, tem várias correspondências que mostram, né, dela, que sobreviveram porque o Azulino não conseguiu queimar as cartas dela a tempo, porque ele morreu logo depois que ela morreu, né, então, assim, muitas cartas dela sobreviveram, inclusive, muitas delas estão na Biblioteca do Vaticano hoje, e hoje, atualmente, né, agora, vocês conseguem ter acesso a essas cartas em uma exposição que está acontecendo agora em Estocolmo, né, uma exposição dedicada à Rainha Cristina, que vai ocorrer até janeiro do ano que vem, o que eu acho bem interessante, a sincronicidade, a gente falar agora e ocorrer todo esse movimento aí de se exaltar a imagem dela lá, né, e eu acho assim, eu até li isso, esse último ponto, eu vi isso escrito em alguma biografia que eu achei bem interessante, quer dizer, ela se considerava do sexo feminino, mas ela se considerava, acima de tudo, um ser humano, né?
ela, mas não se considerava uma mulher, né, do ponto de vista de uma mulherzinha, né, que a gente vê hoje, que se cuida e que tem toda a característica feminina, ela não se via como isso. E eu acho que também isso parte muito da maneira como ela foi educada, né, ela foi educada como homem, né? Então houve um certo conflito aí na psicologia dela, que eu acho que deve ter influenciado ela nesse processo. Isso eu separei aqui algumas máximas dela que eu achei bem interessantes, algumas bem engraçadas até, assim, interessantes. Essas máximas, que são as pensatas, né, que ela deixou, foram escritas ao longo da vida dela. Isso está organizado num livro. Vocês podem, inclusive, baixar esse livro em inglês, que eu saiba só tem ele em inglês, na internet, é de graça, então vocês podem baixar essas máximas, eu tenho até o arquivo em PDF, se vocês quiserem eu posso passar para vocês, todas as máximas dela. Eu separei aqui algumas máximas que eu achei interessante, né, que, por exemplo, falando sobre a questão da sexualidade dela, a questão da masculinização, então ela coloca aqui, o temperamento e a educação constituem toda a diferença existente entre os dois sexos. Então ela achava que a diferença entre homem e mulher é só a maneira como ela foi educada e o temperamento da pessoa. Né, um temperamento mais agressivo ou não, e tudo mais. Uma coisa interessante essa em verde, é preciso mais coragem para casar do que para ir à batalha. Então, você viu o horror que ela tinha para casamento, né? E a questão também de como ela via a questão da monarquia. Ela via a monarquia mais como um dever do que como um direito, né? Eu acho isso bem interessante dela, né? Que ela coloca aqui, um príncipe deve se enxergar como um escravo coroado pelo seu povo, né? E não como um beneficiário aí das regalias, né? Eu acho isso também bem interessante. Outra coisa sobre a questão das amizades, porque ela era muito autêntica, né? Então ela não era uma pessoa muito dissimulada, era muito assim, na cara, isso criava muito problema para ela, né? Então daí essa frase que eu acho que também reflete essa questão dela, quem simula amizade por todos não é amigo de ninguém, né? Então ela conseguia selecionar bem as amizades e as pessoas de quem ela não era amiga sabiam que ela não nutria amizade por elas, isso aí mostra, é bem típico na biografia dela. Em azul aqui embaixo, essa frase que eu acho interessante dela, né, que temos sempre que nos superar, né, essa tarefa vai perdurar durante toda a vida, né, essa vontade dela de melhorar, de aprender, eu acho que isso era constante, e eu acho que isso ajudou ela, talvez, a ser candidata ao curso intermissivo mais na frente, né, isso aí deu um plus para ela. Apesar de todas as besteiras que ela pode ter feito, ela algumas coisas ela conseguiu acertar aí e virou salvada de incêndio aí para poder ser aluna, eventualmente, de um curso intermissivo. E essa frase em verde, que eu acho uma das melhores dela, que mais me chamou a atenção, né, que é a questão da desconfiança de si próprio não deixa de ser uma espécie de sabedoria. Né? Essa questão de você sempre, né, procurar se entender melhor e procurar sempre se superar. Eu acho que isso ilustra muito bem a personalidade da consciência Cristina Vaza. Né? Em termos de legado, eu diria que 3 coisas que foram positivas, né? A gente tem que sempre ressaltar os trafores. Eu acho que são 3 coisas que ajudaram muito aí, né, para as próximas Série X, foi importantíssimo para ela, essa questão da influência dela na paz europeia no final da Guerra dos 30 anos, essa atuação dela no Tratado da Westfália, a questão da cultura, né, dela de ser uma disseminadora da cultura, né, dela ser vista como a Minerva do Norte, o acervo, né, os deixados que ela né, o que ela deixou na Suécia. Inclusive, uma vez eu estava conversando com o professor Valdo sobre isso, e ele comentou que todo esse acervo que ela juntou, né, a biblioteca que ela montou na Suécia, tudo, os quadros, todos esses aspectos, né, os artefatos do saber que ela colecionou, e foi muito dessa parte foi deixada na Suécia, foi um legado para o Swedenborg, né? A gente estava falando no início sobre o Swedenborg. O Swedenborg foi uma das pessoas, na época dele, considerada uma das personalidades mais cultas da Europa, e que teve a oportunidade de estudar coisas
bastante variadas na biblioteca que a Cristina deixou. Isso é uma hipótese que a gente deixa aí para discussão. A questão da Academia de Arcádia, inclusive tem um livro de um ítalo-sueco recente, que estudou sobre essa questão da influência da Cristina na literatura italiana. Importante também falar que a Academia de Arcádia foi a primeira academia cultural, vamos dizer assim, de literatura que deixou acesso, assim, permitiu acesso a mulheres, né, isso foi um legado dela. A questão do mecenato, né, o Bernini, eu deixei como exemplo Bernini, que foi um artista muito importante da época, um grande escultor, né, que a gente vê obras do Bernini hoje em dia no Vaticano, para todo lado, em Roma e tudo mais, e ela foi deu um grande suporte ao Bernini no início da carreira dele. E a questão da tolerância, né, dela não enxergar a questão de preconceito, né, vendo isso, a relação dela que ela teve muito forte com a amizade com muitos judeus. Né. Para a gente estudar um pouco mais sobre a Cristina, né, eu queria deixar o resto do tempo que a gente tem para a gente fazer algum debate que vocês queiram. Eu acho que são 2 filmes, né, na verdade são só os únicos filmes que existem sobre a Cristina, que é esse que vocês assistiram, que é a Greta Garbo, né, que é de 1933, e esse outro filme que eu não tive acesso a nenhum link, não sei se o Cícero conseguiu achar, pode depois passar para vocês, mas um link assim aberto, desse filme que chama Abdicação de uma Rainha, ou em inglês The Abdication, que é na verdade, mostrando aqui o cartaz do filme, com a Liv Ullmann. Liv Ullmann é uma grande atriz sueca, né, tá viva até hoje, e ela mostra, você vê os dois ali é o Azulino, né, então assim, é um filme que tem um pouco de ficção, mas mostra um pouco mais a intimidade, o que a Cristina estava pensando, e a vida dela quando ela chegou no Vaticano, e o que ela influenciou, né, mas principalmente a amizade dela com o Azulino. É um filme muito bom, eu acho um filme bem melhor, inclusive, que o filme da Greta Garbo. 2 livros em português super importantes. Primeiro, que a biografia da Verônica Buckley, eu acho, de todas as biografias que eu já li da Cristina, é a melhor e a mais recente. Ela é bem completa e ela está em português, ela é disponível, vocês conseguem comprar esse livro em português. Chama Cristina, Rainha da Suécia, e essa é a autora. E esse livro, que tem um título meio estranho, mas que não tinha nada de erotismo no processo, mas chama O Poder Erótico, da Gloria Kaiser, uma estudiosa austríaca, que ela estudou várias biografias, inclusive da Leopoldina aqui, da Rainha Leopoldina e tudo mais, e ela estudou as correspondências entre a Rainha Cristina e o padre Antônio Vieira. Inclusive ela fez estudos sobre isso no Brasil, ela foi a Salvador, ela foi à Biblioteca do Vaticano, então é um livro muito bom. É um livro gostoso de ler, porque não é um livro seco, é um livro assim, uma história assim meio, parece até um romance, né, um livro de ficção, mas realmente a base do livro é a verdade mesmo da relação entre os dois. É um livro bem interessante, bem intimista, mostra um pouco também da personalidade, assim, no íntimo da Cristina. Outra coisa, outro link da internet que eu gostei bastante e que eu descobri recentemente, e é bem rico para a gente explorar um pouco essa personalidade. Se vocês no Google colocar Symposium The Spirit of Queen Christina, vocês vão achar no YouTube 3 vídeos, a parte 1, 2 e 3. Houve um simpósio, na verdade, uma conferência na Suécia, ano passado, em junho, parece, quer dizer, na verdade, tem mais ou menos um ano, de estudiosos sobre a Rainha Cristina, do legado da Rainha Cristina, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, essa questão que a gente fala do que é verdade, o que é mito. Eu achei bem interessante, são quase 6 horas de palestras e discussões, debates, painéis sobre a Rainha Cristina. Infelizmente, só em inglês, tá? E agora alguns livros em outras línguas, para quem está realmente animado para estudar a Cristina, alguns livros mais antigos. Um dos mais antigos é esse da Margaret Goldsmith, que é de 1935. Achei que tinha várias inconsistências na biografia, mas vale a pena estudar.
E esse do Sven Stolpe, de 1966, bem negativo, detona a Cristina até não poder mais, mete o pau nela, chama ela de lésbica e tudo mais, mas eu acho que é um ponto de vista interessante para estudar. E essa da Georgina Mason é uma das biografias mais clássicas da rainha Cristina. Todos esses livros mais antigos, vocês podem acessá-los pela internet, tá? Vocês conseguem achar em PDF, nesses sites de Google Books e tudo mais. Vocês conseguem. Esse livro também eu achei muito interessante sobre a Contra-Reforma na Escandinávia, que mostra justamente o zeitgeist da época. Achei que isso mostra muito o que estava rolando na vida privada, né, e o que estava rolando do ponto de vista político e religioso da época, dá para entender um pouco da época. E esses livros são livros, até que eu peguei depois que eu li, que eu vi essa simpósio no YouTube, né, houve recentemente esse livro, Le Passione dell'Anima, desse linguista italiano chamado Raffaele Simoni. Esse livro é sobre a relação, especificamente sobre a relação entre a Cristina e o Descartes, para quem tem interesse sobre isso. Agora, Kaiser, essa mesma que estudou sobre a relação do Padre Vieira e ela, e a Rainha Cristina, escreveu um livro em alemão chamado Die Amazone von Rom, que é sobre uma biografia da Cristina em geral. O Stefano Rota escreveu um livro em sueco, infelizmente, sobre a relação da Cristina com a Academia de Arcádia, então sobre a influência dela na literatura italiana. E eu não estou conseguindo ver aqui o nome agora, aqui, o Jan Kerlau escreveu recentemente, na verdade é um romance em francês, e assim, usa a Rainha Cristina como personagem, mas todos os outros personagens são ficção. Então, assim, é interessante saber por que ele fez isso, mas é um livro, assim, que mostra um pouco o interesse, né, que os europeus ainda nutrem por essa consciência cristina, né. Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês. Não sei se vocês têm alguma pergunta a fazer, a gente tem ainda um tempinho aí para debater um pouquinho. Não sei se o Cícero quer interceder em alguma coisa aí, mas eu estou à disposição para vocês, de qualquer pergunta que vocês queiram ter. Alguma coisa, alguma pergunta? Estou vendo que todo mundo está quieto no chat. Bom, não sei se tem mais perguntas, acho que está tudo ok. O Cícero está perguntando, né? Como você vê a abdicação como lição para o mundo? Eu acho que isso é bem interessante, essa questão, porque é uma coisa sui generis, né? Dela querer abrir mão do poder monárquico para poder, na minha opinião, para ter liberdade, né? E eu acho que isso é uma lição, né? Porque mostra que o verdadeiro poder, assim, essa é a minha interpretação que eu faço, né? Que o verdadeiro poder é a liberdade das pessoas e que nem sempre esse poder que a gente enxerga, por exemplo, de um estadista, de uma pessoa, de um monarca, que a gente até hoje tem uma certa fixação por isso. Você vê hoje as pessoas ainda têm uma fixação pela questão do herdeiro inglês, que não tem nem poder nenhum, mas a natureza humana ainda se fixa nisso. Você vê que isso não tem a menor importância, né? Eu acho que o que ela deixou de lição é que o poder maior é a liberdade, né? Eu acho que é isso. A Vilma está falando assim, ela desistiu da Proex. Eu não sei se ela está falando isso como uma pergunta, né, que ela desistiu da Proex, ou se ela está afirmando que se ela desistiu da Proex. Eu não sei, eu acho, assim, a minha opinião é que ela não desistiu da Proex, eu acho que ela foi atrás da Proex dela, com a abdicação. Né? Eu acho que a Proex dela talvez não era justamente abdicar e mostrar que existia outros caminhos, né, que a pessoa podia escolher e ter liberdade para seguir outros caminhos. Eu não acho que era a Proex dela continuar como rainha no reino sueco, né? Essa é a minha opinião.
A Luana está perguntando se eu acho que ela foi completista. Eu acho que não. Acho que ela não foi completista. Eu acho que ela, na verdade, ela tinha vários conflitos na vida dela, né? Que ela tentou consertar, né, um pouco a trajetória dela. A gente tem que levar em consideração a época, né, gente? Naquela época não tinha curso intermissivo, ela não passou pelo curso intermissivo, ela nunca, não foi aluna de curso intermissivo. Ela tinha as ideias inatas dela, né? Aí, pela hipótese do professor Valdo, que os cursos intermissivos começaram lá para 1651 ou 2, eu não lembro direito a data que ele coloca, mas ela tinha essa ideia inata, né? E eu acho que ela se embolou em muitas situações durante a vida, né? A questão do assassinato lá do amigo dela, o amante dela, aquilo ali foi uma coisa muito grave, aquilo ali, você vê até no livro, a biografia dela, no livro Poder Erótico, da Glória Kaiser, mostra o conflito interno que ela teve, ela sofreu muito com aquilo, então acho que ela não chegou a ser completista. Outra coisa, ela escreveu as máximas, mas ela não escreveu, ela não produziu muito intelectualmente. Ela teve muitos aportes, né? Se a gente pensar, ela teve aportes, ela teve Descartes como professor, ela teve acesso a contatos com os grandes estadistas da Europa, e ela, vamos dizer assim, teve acesso a tudo isso, mas ela fez pouco com isso, né? Ela tem um exemplo dela como vida, né, de vida, mas ela não escreveu nada, ela não organizou isso, nada. Então acho que ela não foi completista. E eu acho, né, a Luana está falando sobre a falta de um duplista, eu acho que isso foi uma grande fissura, né, um certo, acho até uma falta de adaptação que ela teve com o próprio soma dela, ela não tinha muito certo se ela se portava como homem ou como mulher, isso aí não estava muito claro para ela, né, ela não era muito bem adaptada, né, o soma dela não era bem adaptado, né, e eu acho que isso, a falta da dupla, pode ser, por exemplo, a hipótese, talvez o Azulino foi uma pseudo-dupla, mas não foi dupla, foi um casal incompleto, né? Então isso também contribuiu para o incompletismo dela. Vi uma pergunta, ela poderia ter sido mais evoluída do que alguém que tenha feito curso intermissivo? Eu acho que não. Eu acho que as ações dela talvez teriam ajudado ela, né, como hipótese de ser candidata ao curso intermissivo. Eu acho que ela era forte candidata pelas ações dela para ser aluna de um curso intermissivo, mais na frente, em outras, né, após a dessoma dela, como consciência Cristina Vaza, né, e eu acho que ela deve estar correndo atrás aí do prejuízo até agora, né, eu acho que existem muitas fissuras que você enxerga nessa série X dela que ainda não, que ela não conseguiu ainda dominar muito bem, né? Eu acho que a questão da falta da produção intelectual é muito forte, eu acho isso, e a falta do processo da dupla evolutiva também. A Beatriz pergunta, os benefícios que o estudo dessa personagem trouxe para você. Eu acho que, no caso, ela me ensinou muito, né? Assim, eu acho que, à medida que eu fui estudando, foi bem, assim, interessante, porque as coisas foram se deslindando, sabe? Eu comecei com uma ideia, eu quero interessante essa rainha que abdicou, o que ela estava fazendo no Vaticano, eu me interessei por isso, e de repente eu comecei a entender um pouco da questão mais intimista, da personalidade dela, e comecei também como a questão do estudo de biografia, é justamente essa questão de desmistificar. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. A gente lê muitas coisas nas enciclopédias que estão cheias eu acho até de deturpações mesmo, porque na época às vezes era importante exacerbar certo aspecto, ou colocar a pessoa com um certo rótulo. Isso é a necessidade das pessoas, né, de simplificar as coisas. Eu acho que esse estudo da Cristina, porque eu acho que tem até bastante fonte sobre ela, me deu a oportunidade para entender que as coisas são um pouco mais sutis, né? Eu acho que essa questão de entender essas sutilezas
foi uma das coisas mais importantes no estudo com a Cristina. O que mais? Então a Luana está colocando aqui, acesso a muitas informações e não deu retorno. Acho que é por aí. Eu acho que isso que não deve ter gerado uma certa... Eu acho que ela deve ter tido uma certa melex aí no curso intermissivo. Acho que ela levou um pito aí do evoluciólogo. Falou, pô, você teve acesso a tanta coisa, não fez nada. Pô, você devia ter feito muito mais. Eu acho que isso aconteceu, eu acho. É uma hipótese que eu tenho. Você sente que ela está no extrafísico ou ressomada? Eu não sei. Isso a gente pode extrapolar. Sobre a presença dela nas pesquisas, sim, vários momentos eu senti presença, principalmente do povo dela, que eu falo, né? Assim, muitas vezes eu senti a presença dessas consex nórdicas, eu consegui até entender um pouco dessa uma certa mágoa das pessoas que tiveram com ela, né? Ela magoou as pessoas, imagina, ela largou o povo dela, né? Ela divorciou-se do povo dela, né? Como monarca, como chefe de Estado. Eu acho que isso gerou muito problema para ela, inclusive no extrafísico, né? As pessoas, com os réus, não entenderam muito bem o que ela fez. Eu acho que isso, eu percebi isso em alguns momentos da pesquisa. E a questão do Vaticano, né? Eu acho que isso também tem muita relação com o nosso povo. Tem, né, hipótese que várias dessas pessoas aí, esses papas, esses cardeais estão com a gente aqui agora. Então isso foi bem claro para mim no estudo da fase de Roma, né, da Cristina. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Acho que eu vou, não sei se tem alguma outra pergunta derradeira, mas eu queria já agradecer aí pela oportunidade, agradecer a Apex, agradecer pelo convite e dar a palavra agora para o Cícero, que ele quer aí continuar com alguma informação para vocês, tá? Muito obrigada para todos.